Então, beleza, então. Pessoal, então a gente inicia aí a nossa aula de hoje, né? Semestre 2020/4, o famoso, né? PLSE 2020/4, tá? Contabilidade de custos. Sejam bem-vindos aí aos nossos alunos, tá? E basicamente a gente vai estar aí com vocês provavelmente até as 9 horas, tá? Pode ser que termine antes um pouco, dependendo do conteúdo, se não tiver dúvida, mas eu sempre coloco aí a aula de 2 horas, tá, pessoal? Pode terminar aí com 1h30, basicamente como a gente fez aí no semestre passado, tá ok? Então vamos lá, vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, e qualquer dúvida, nós vamos estar aí, né, interrompendo a aula. Caso vocês queiram aí perguntar, vocês podem estar basicamente interrompendo a aula e perguntando, beleza? Todo mundo está vendo aí a tela, na tela aí, contabilidade de custos, compartilhado aí? Acho que sim, né? O Alan Christian também já está com a gente, e daqui a pouco os demais eu acredito que vão entrando aí, beleza? Vocês estão vendo aí na tela, contabilidade de custo? Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá, então. Pessoal, então a gente inicia a contabilidade, é claro, né? Falando um pouquinho sobre a introdução, como iniciou a contabilidade. É isso que a gente passa para vocês aí, umas definições gerais, tá? A gente não vai ficar batendo na tecla de leis, a 6.404/76, Sociedade por Ações, e nem falando também muito aí sobre a história, né? Batendo muito em cima dessa tecla. Mas a gente sabe, né? A gente inicia falando para vocês que a contabilidade, ela constituiu de um conhecimento, né, como um dos conhecimentos mais antigos que a gente já ouviu falar, tá? Por que ela surgiu, pessoal? Pela necessidade do controle das posses e riqueza, principalmente. Vocês aí provavelmente têm bens, né? E na contabilidade a gente trata tudo que a gente tem de bens, direitos e obrigações. É o nosso patrimônio. Porque às vezes a gente vai perguntar para vocês qual que é o seu patrimônio. Provavelmente vocês vão dizer só os bens que vocês têm. Uma moto, um carro, um terreno. Mas na contabilidade a gente trata como bens, direitos e obrigações. Então mais adiante a gente vai entender aí o que seria as obrigações e também esses direitos, tá? Então, na história geral, existem, né, historiadores que dizem que a contabilidade surgiu mesmo antes da escrita, né? Pela importância aí para o homem de controlar suas posses e riquezas, tá? Então, a importância grande da contabilidade. É um ramo aí do conhecimento, para o progresso aí dos negócios das empresas, seja uma empresa pública, privada, né? Ela tem a contabilidade dela. Então, através de algumas aplicações de técnicas da contabilidade, é possível a gente controlar o quanto a entidade tem, tanto para receber quanto a pagar, tá? Tanto os seus bens também, né? Enfim, todas aquelas variações que ocorrem aí nos elementos do patrimônio durante aí um determinado período, tá ok? Alguém aí já ouviu falar da contabilidade, já trabalhou com contabilidade, já tem noção de contabilidade? Alguém de vocês aí tem essa noção já? Ah, tá, tranquilo então. Beleza, o Depiné já ouviu, tá? Tranquilo, o Alan Christian, deixa eu ver aqui, ele disse que não está ouvindo nada, né? Alan Christian, só verifica aí o seu áudio, tá? Que eu acho que o Thiago Leandro tá ok, tá ouvindo, e o Depiné também, tá? Então, pessoal, basicamente, deixa eu só pedir aqui pro Alan, só para ele sair e entrar novamente. Pode ser o... Beleza. Então, pessoal, contabilidade é uma disciplina muito importante para a gente. Hoje vocês podem observar que através da contabilidade vocês podem levantar uma empresa, né, que está lá quase falida, tá? Então, através desse controle você consegue ter aí uma melhor administração, tá? A contabilidade, pessoal, tem aí como conceito como a ciência social, que através do quê? Através da execução dos serviços técnicos, ela pode controlar, né? Ela controla, ela organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma determinada entidade, tá? Seja ela física, jurídica, né? Hoje nós temos aí as empresas físicas, que é o microempreendedor individual, que a gente pode ver, é claro, né? É apenas de uma
uma pessoa só, né, apenas de um sócio, mas que se torna uma empresa jurídica, mas pode ser também uma entidade física, tá? Um dos objetivos principais da contabilidade é o quê? Gerar informação para a tomada de decisões. Então, tanto o gestor, o administrador, né, o proprietário em si, ele tem aí essas informações para tomadas de decisão. É conhecida aí a contabilidade gerencial. Se vocês pegarem algum livro de contabilidade gerencial, vai trazer todas essas informações. Então, é muito fundamental a existência de ferramentas que vai possibilitar o quê? Conhecer a real situação da empresa, tá? Então, a gente sempre fala, nunca misturar empresa com particular, ou seja, pessoa física com jurídica. A empresa é pessoa jurídica e a pessoa física, automaticamente, ela tem que ter o quê? Esse desmembramento dos gastos, tá? A gente já viu muito empresas misturar o particular com o empresarial e não dá certo, tá? Imagina você ter um caixa da sua empresa, pegar um determinado montante, né, um valor de caixa e gastar no particular. Não fecha, tá? Por quê? Porque não tem um controle exato da pessoa jurídica. Então, compete à contabilidade registrar todos esses atos e fatos administrativos e produzir aí uma informação ideal para o administrador planejar e controlar aí todas as suas ações, tá? Então, todas as empresas, a gente pode colocar que ela nasce com uma finalidade. A grande maioria das empresas, ela visa o quê? Resultados financeiros. Outras vão buscar resultados sociais, outras vão buscar expansão, mas no final todas vão buscar aí atingir os seus objetivos. Então, a contabilidade, ela é indispensável para que a empresa realize aí os seus negócios, principalmente com os órgãos governamentais, né, por meio de contrato e licitações, que é pedido à contabilidade. Então, se você tem uma empresa, vai participar de uma licitação, o que os órgãos governamentais pedem? Por meio de balanços, DRE, se você está apto, né, a participar desses processos, tá? Como bancos também, se você vai pegar um financiamento, um empréstimo, os bancos pedem principalmente o balanço e a DRE, tá? Que nós vamos ver mais adiante o que seria isso, tá? Então, no aspecto em geral, a contabilidade se apresenta como um grande pilar na veracidade aí da informação. Bom, segundo o Sebrae, pessoal, tivemos aí uma pesquisa, tá? Tivemos uma pesquisa, basicamente aí nos anos anteriores do Sebrae, para detectar por que tinha muita mortandade, né, ou mortalidade de empresas. A empresa, ela era aberta, e antes dos 12 meses, ou seja, antes de um ano, ela fechava. Então, o Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micros e Pequenas Empresas, foi investigar, foi saber por que essas empresas, elas fechavam a porta, né, as portas antes de 12 meses. Então, o número apontava que cerca de 48% dos negócios fechariam antes desses 12 meses. E quais seriam as principais causas dessa mortalidade? A falta de planejamento e controle dos negócios. Então, vocês, como estudante, futuramente vocês podem ter empresa. O que é ideal vocês ter? Vocês ter planejamento e controle dos negócios. Por quê? Porque vocês podem ter um sucesso em si com clientes, mas se você não tem um planejamento em geral e controle dos negócios, vocês acabam tendo, né, algum problema aí na sua empresa e pode chegar até a mortalidade da mesma, ou seja, o fechamento, tá? Então, é a falta da contabilidade, segundo aí Agnaldo Silva, dentro dessa pesquisa do Sebrae. Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Deu certo aí, Alan? Agora deu certo, né? Tranquilo. É isso aí, né? O Thiago disse que tem que começar a planejar o salário. E às vezes, Thiago, a gente começa a gastar mais do que a gente recebe. Ah, é a contabilidade que eu tenho que fazer? Claro, é a contabilidade que vocês têm que fazer, né? Tem que fazer um investimento, né? Vocês têm que ter aí um objetivo traçado. Por quê? Porque hoje, dinheiro, como a gente fala, né, é vendaval. Se você tem dinheiro aí, ele, dependendo, o tempo que você fica com ele, pode surgir muitas coisas para você adquirir. Você acaba gastando naquilo que não tem necessidade. Exatamente, né? Gastar mais do que ganha, né, Depiné? E aí, no caso, o cartão de crédito. Qual que é a vantagem da gente utilizar o cartão de crédito? No caso de um assalto, né, fica um pouco mais difícil a pessoa ter acesso ao seu dinheiro, mas é necessário que vocês tenham controle. Eu tenho cartão de crédito, eu utilizo cartão de crédito, né? Mas por quê? Porque eu tenho um controle na fatura e aquele dinheiro que eu ganho já fica certo para pagar a fatura. Então eu tenho todo o controle ali discriminado em uma fatura, tá? Mas é claro que eu sei o tanto que eu tenho que gastar porque é aquilo que eu ganho, tá? Então basicamente seria isso, né? É uma contabilidade aí física, né? Particular que vocês devem fazer.
quais são os usuários da contabilidade? Temos os usuários interessados. Então, a gente pode citar aí os sócios, né, que quer saber qual que são as informações da empresa, como que a empresa está andando, né? Temos os fornecedores, empregados, investidores, administradores em geral, né, para tomar decisão, os clientes, bancos, concorrentes, governo e entre outros. Alguém já ouviu falar das empresas SAs? Algum de vocês aí já ouviu falar das sociedades anônimas? Eu acredito que sim, né? Qual que é o diferencial de uma limitada ou de uma empresa lucro real, lucro presumido, tá? Que são os métodos de tributação, os meios de tributação. Sociedade anônimas, pessoal, são aquelas empresas de capital aberto, onde você pode comprar ações lá na Bolsa de Valores, tá? É o chamado aí sociedade anônimas, onde que elas disponibilizam, fechando o exercício social, a gente vai explicar para vocês o que seria isso, elas disponibilizam os relatórios contábeis. Por quê? Na economia, existe uma matéria, tanto na contabilidade também, que chama-se análise das demonstrações contábeis, onde você pega os relatórios, faz uma análise geral através de fórmula e verifica se aquela empresa é rentável, se compensa investir nela. Um exemplo que a gente tem aí é a Petrobras, né? Exatamente. Temos o Sicredi, né? O banco, temos o Banco do Brasil, temos a Petrobras, temos a questão nesse caso aí daquela empresa que teve aí um desastre, né? Que ela tem o que? Ações. Então, nós temos a Petrobras, temos aí o Bradesco, né? Não deixa, né, pessoal, de ser uma SA. Por quê? É onde que tem sócios, né? Absorve sócios, onde você investe o seu dinheiro. No caso aí, a gente tem um Sicredi, a gente pode considerar como uma sociedade anônima, né? Nesse caso, em geral, sociedade anônima é aquela que disponibiliza suas ações para que vocês comprem lá na Bolsa de Valores, tá ok? Então, vocês fazem um relatório, uma análise em si, dentro desses relatórios, e aí você verifica se ela é rentável ou não. A contabilidade te dá essa oportunidade de você ver se a empresa é rentável ou não. É claro que ninguém vai investir numa empresa que não dá retorno, tá? Pessoal, dentro dos usuários da contabilidade, nós temos os internos e os externos. Quem são os internos? São aquelas pessoas internas da entidade, né? Como é o caso do gerente, do diretor, administrador, proprietário. Eles usam a contabilidade para ajudar no processo de tomada de decisão, tá? Em algumas diferentes situações também. E citamos a situação no qual o administrador ele está estudando a viabilidade de abertura de uma filial. Então, através dessas informações contábeis, ele pode ver se a empresa está sendo rentável, né, automaticamente está dando lucro para abrir outra filial, tá ok? Temos aí os externos. Quem são os externos? Nesse caso que eu acabei de falar para vocês, as empresas, né, SAs, que disponibilizam as informações para que as outras pessoas, né, possam pegar essas informações e investir nela, tá? São as informações para o processo decisório, tá? É claro que são aí informações mais limitadas, por possuir menor possibilidade de obter alguma informação. Então, nós temos o usuário interno, que é dentro da empresa, e o usuário externo, que pega essa informação para decidir, né, se investe nessa empresa ou não, tá? Então, na análise interna é realizado dentro da entidade ali, por seus próprios empregados, e visa aí informar os administradores, auxiliando nas tomadas de decisão. Por isso que é chamado aí análise interna. É considerado uma mais completa. Por quê? Porque você tem todas as informações necessárias ali dentro da empresa, tá ok? Continuando, pessoal. Então, aqui a gente fala um pouquinho dos usuários, né? E o uso externo é efetuada fora da entidade e o seu objetivo é informar o quê? Aos interessados acerca da situação econômica ou da instabilidade da entidade, tá? Como a gente fala, para concretização dos negócios, concessões de crédito, financiamentos, e é efetuada por um profissional externo, tá? Nesse caso, o analista tem em mão somente as demonstrações financeiras publicadas pela entidade, é o que eu falei para vocês. Então, todas as empresas, um exemplo, Natura, Coca-Cola, vocês podem entrar lá, pessoal, que vocês vão ter relatórios das demonstrações financeiras da empresa para você fazer uma análise se compensa investir ou não. Como que funciona? Mais adiante a gente vai passar para vocês um balanço patrimonial. Acredito que alguém já tenha noção, já ouviu falar, mas a gente vai explicar,
que através do balanço, vocês vão ver se a empresa está endividada ou ela está com um montante de capital próprio. Tá? Então, as obrigações, elas se dividem em dois. Que seria o quê? Seria a capital de terceiros, que são aqueles recursos de terceiros que estão aplicados na empresa, e os recursos próprios, que ele é classificado lá no patrimônio líquido. Isso aí a gente vai explicar para vocês mais adiante. Tá? Então, pode-se dizer que o campo da aplicação da contabilidade abrange todas as pessoas, tanto físicas ou jurídicas, né? Inclusive órgãos públicos, empresas sem finalidade lucrativa. Resumindo, pessoal, a contabilidade é de interesse de pessoas físicas e jurídicas, independente, né, da forma jurídica de constituição e sua composição. Isso é importante a gente saber aí dentro da contabilidade. Então, como que surgiu a contabilidade? A gente fala um pouquinho sobre a evolução histórica, bem rapidamente, né? Eu acredito que vocês, quem acompanhou as nossas aulas aí já gravada, alguma coisa, já ouviu falar do método das partidas dobradas, né? Então a gente vai chegar lá. Mas a gente fala da evolução histórica. Como que iniciou? Então a contabilidade, ela constituiu, como eu falei anteriormente, um dos conhecimentos mais antigos da humanidade e surgiu nessa função, né, de controlar posses e riqueza. Ela é tão antiga quanto a própria humanidade, tá? Há, inclusive, hipóteses que a contabilidade ela tenha surgido mesmo antes da escrita, até que tenha sido base, né, para o surgimento desta, segundo Ávila 2006, tá? Então, pessoal, em termos históricos, registro indica que a ciência contábil praticamente surgiu com o advento da civilização, tá? Já nos primeiros registros da escrita, aproximadamente aí 3.000 a.C., percebe-se que a existência, né, a existência de um primitivo controle de riquezas e posses, tá? Na civilização suméria. E aí foi adiante, né, através aí, sendo a escrita uma sucessão dos símbolos com significado, entre outras, né? E há quem defenda que os primeiros registros contábeis que iniciou ocorra, né, tem ocorrido aí há mais de 6.000 anos atrás. Então, só para vocês terem ideia como que é a antiga contabilidade, tá? Antônio Lopes de Sá é um dos escritores, né, maiores aí sobre a contabilidade, e ele fala sobre aí nesse livro História Geral e das Doutrinas da Contabilidade, comenta sobre os primeiros registros que foram feitos em tábuas de argila lá na Suméria. Então, só para vocês verem aonde que surgiu essa questão, tá? Então, acredita, pessoal, que os sumérios e os babilônios foram os autores do sistema de débito e crédito. Vocês vão entender aí mais adiante o que a gente quer dizer com débito e crédito. O que significa isso? É baseado na identificação mental do que é meu e do que é seu. Então, as contas, elas se tornam aí como instrumentos de registro. Então, a gente vai ver aí, basicamente, o que seriam esse método das partidas dobradas, tá? Então, a gente resume aqui em 4, né, vamos dizer assim, 4 módulos, né, da contabilidade, que seria o do mundo antigo, que inicia aí no período de 1202 da era cristã, tá? Inicia aí. Temos o mundo medieval, que vai de 1202 da era cristã até 1494, tá? Com a contabilidade por partidas dobradas, de Frei Luca Pacioli, em 1494. Temos a contabilidade do mundo moderno também, que é um período que vai de 1494 até 1840. É uma obra marcante, né, na história da contabilidade. E aí a gente tem o mundo científico, que é o mundo até hoje, né, de 1840 e continua até os dias de hoje. Tá? A obra de Francisco Villa, de 1840, é considerado o marco inicial da contabilidade como uma ciência. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Vocês estão conseguindo entender? Está difícil? Está muito rápido? A gente deixa aí o tempo à disposição para vocês queiram perguntar, tá? Mas é bem resumido, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia, nossas aulas vão ser assim, não vai ser aquela aula muito massacrante que a gente só vai ficar ouvindo, vai dar sono, né? E basicamente vai ser aí uma aula de resolução de exercício, tá? Então, prosseguindo aqui, para a gente finalizar esse slide 1, a primeira parte, a gente fala sobre a questão, né, do pai da contabilidade. Então, aqui a gente falou sobre os moldes, né, da evolução da ciência contábil, e aqui a gente fala do pai da contabilidade. Então, toda vez que vocês ouvirem, pessoal, alguém perguntar ou alguém falar sobre o pai da contabilidade, vocês vão ouvir falar sobre esse Frei, o chamado Frei italiano Luca Pacioli, tá? Que em 1494, em Veneza, na Itália, ele publicou uma obra onde se destaca aí a questão da contabilidade.
Por que ele é considerado o pai da contabilidade? Porque até hoje eles não acharam quem criou esse método das partidas dobradas. Não foi, vamos dizer assim, descoberto o iniciante. É aquilo que ele pegou e aperfeiçoou. Ele pegou já o bonde andando, né? Então ele pegou esse método das partidas dobradas e em si aperfeiçoou e ficou considerado o pai da contabilidade, tá? Então o método das partidas dobradas é o chamado débito e crédito. Tá? Então, o processo de registro contábil se consagrou por uma equação ou igualdade entre o débito e crédito de contas. Tá? Então, a gente vai ver também mais adiante isso. Então, ninguém identificou aí o autor e é considerado o Frei Luca Pacioli o pai da contabilidade. Tá? Segundo Lopes de Sá, há mais de 7 séculos adota-se um critério que se tornou insuperável e cuja natureza é de evidenciar causa e efeito de um dos mais fenômenos patrimoniais. Tranquilo? Pessoal, esse é o slide 1, só para vocês terem ideia, né? É uma aula aí resumida, não tem o porquê da gente ficar falando da evolução histórica, a gente vai passar para os exercícios, justamente porque esse semestre ele é rápido, ele passa muito rápido, tá? Então a gente passa para vocês como que surgiu, por que surgiu e por quem surgiu, tá? Então a gente vai para a aula 2 agora, vou para a aula 2 aqui, provavelmente a gente finaliza na aula 3 ou aula 4, até porque vocês têm aí atividades, tá, para fazerem, depois de hoje vocês têm atividade para entregar até segunda-feira, às 23h59, tá ok? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui mais um slide, uma apresentação. Bom, eu acredito que vocês já estão aí vendo, né, o compartilhamento aí da aula 2, definições de contabilidade. Então, a gente vai falar um pouquinho aí das definições, tá ok? Então, vamos lá, tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Então, definições da contabilidade, pessoal. Então, a gente vamos aprofundar um pouquinho. Então, cada aula a gente aprofunda aí sobre os termos contabilidade, tá? Então, partindo aí dos conceitos que são fundamentais para a gente entender, é claro, de qualquer assunto, e vamos fazer isso na companhia aí de vários mestres da contabilidade. Então, como que a gente pode conceituar a contabilidade? É uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativos aos atos e fatos da administração econômica. Resumindo, né, a gente pode falar que a contabilidade é aquela que faz todo o controle, orienta, registra e passa as informações para tomadas de decisão. Tá? Então, a eficiência e exatidão dos registros contábeis são fundamentais para a tomada de decisão aí das ações. Então, a contabilidade, entre outras funções, é um instrumento gerencial, ou seja, para você gerenciar para sua empresa acabar não falindo. Tá? Então, deve estar atualizada, emitir relatórios simples, claros e objetivos para o administrador. Tá? E os relatórios devem ser precisos e atualizados. Tá, pessoal? Não adianta você demorar a fazer um lançamento de uma determinada despesa, né, um gasto que você teve. Por isso que eu falo, não se mistura o particular com o empresarial. Tá? Existem muitos empresários que fazem isso e automaticamente a empresa acaba passando por dificuldade financeira. E não sabe por quê, né? Mas o contador... Beleza, pessoal? Estão vindo agora? Acho que eu tinha fechado aqui o... Ah, tá. Beleza, tranquilo. Então, a gente continua aqui falando um pouquinho sobre as definições de contabilidade, tá? Então, pessoal, ó, definições de contabilidade. Então, a gente trata aí dos grandes mestres, isso aqui é só para vocês terem ideia de que cada autor fala a mesma língua, tá? Então, a contabilidade ela é uma ciência, tá? Então, através das suas técnicas, ela vai manter um controle permanente no patrimônio da empresa, tá? Então, temos aí Ribeiro, que definiu a contabilidade, temos aí também Hilário Franco, tá? Ele fala que assim é uma ciência que estuda e pratica, né? Controla e interpreta todos os fatos ocorridos no patrimônio,
E Fabretti fala que a contabilidade é uma ciência que estuda, registra e controla o patrimônio e suas mutações, tá? Então, continuando aqui, né, a nossa aula, tá? Falando um pouquinho aí sobre as funções da contabilidade. Quais são as funções da contabilidade? Registrar os fatos administrativos, demonstrar e controlar as mutações patrimoniais, ou seja, aquelas alterações para mais ou para menos que ocorre, servir como elemento de prova em juízo e tribunal, fornecer elementos para os acionistas, né, os sócios, aqueles que queiram também adentrar, né, com a compra de ações, examinar todas essas contas, demonstrar ao fisco o cumprimento da legislação tributária e fornecer dados para tomadas de decisão, que é um fato principal, tá? Alguém sabe me dizer o que é um fisco? Demonstrar ao fisco? Alguém de vocês aí, né? Algum de vocês consegue me dizer o que seria? O que é o fisco? Fiscal? Leis? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vamos fazer um leilão, né? Exato, Depiné acertou, o governo, tá, pessoal? Quando a gente fala o fisco, é o governo, tá? Demonstrar ao governo o cumprimento da legislação tributária. Nada mais é do que você tem que ter a sua contabilidade, né, apurar os impostos e pagar os impostos. Então, a gente pode dizer que o fisco é o governo, tá? Que está ali sondando todas as empresas, né? Se você não paga imposto, você está sonegando. Então, se você sonega, você está cometendo aí um crime tributário, ok? Continuando, pessoal. Então, fundamental é, sem dúvida, a função de fornecer elementos, tá? Contabilidade na correta gestão. E a gente tem que lembrar, né, a diferença de eficiência e eficácia. Qual que é a diferença? Eficiência, pessoal, é fazer bem feito. E eficácia é fazer o que tem que ser feito de forma possível e no momento certo. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Temos aí o Sérgio, né? Isso, Tiago Ferreira falou, prestar conta ao governo, é isso mesmo, né? Então, basicamente, seria essas questões. Pessoal, dá para a empresa sobreviver sem sonegar? Dá, tá? O que se deve fazer? Pessoal, vocês têm que ter um profissional na mão, tá? É como um advogado, né? Para vocês ganhar uma determinada causa, você tem que ter um bom profissional. Para vocês fazerem um bom projeto, vocês têm que ter um bom engenheiro, um bom arquiteto, né? Para fazer um bom sistema, um bom programa, vocês têm que ter o quê? Vocês, profissionais. Então, se vocês forem ver hoje, muitos empresários não querem pagar o valor que o contador, às vezes, ele pede. Ah, mas tem como entrar em acordo? Tem. Isso aí, hoje, sem dúvida, né, existe o de pedir desconto e dar desconto. Tá? Como vocês vão ver na contabilidade, que a gente tem aí o desconto obtido e o desconto concedido. Então, para vocês pagarem menos imposto, existem leis que isenta vocês. Ah, existe leis que cobram o nosso imposto que a gente tem que pagar? Tem leis que exigem que vocês paguem imposto de um determinado aí um faturamento. Mas existem leis que dão aí basicamente incentivo, né, ou deduções para vocês pagarem menos imposto. No caso a gente fala, basta ter um profissional aí assessorando vocês. Tranquilo? Pessoal, a gente fala agora sobre os aspectos qualitativo e quantitativo do patrimônio. O que isso quer dizer, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre a história da contabilidade, que está ligada ao controle de patrimônio e suas mutações, mas agora a gente vai ver aí sobre esses dois quesitos principais, fundamentais para o patrimônio, tá? Na contabilidade, qualquer registro ele só poderá ser feito se respeitar dois aspectos, tá? Como assim? Se ele for registrado como qualitativo e quantitativo. Mas o que seria o aspecto qualitativo? É o nome que se qualifica o patrimônio, tá, pessoal? É um nome, um exemplo, o nome de uma pessoa, né? José, Carlos, Marcos, tá? Então, é o chamado aspecto qualitativo, é um nome que qualifica o patrimônio. Deve ser claro, né, bastante para identificar o que está sendo registrado, e o quanto mais simples e claro for o nome dado, é claro, né, melhor será para identificar e registrar na contabilidade. O que a gente pode dizer nesse sentido? Exemplos, veículos, tá? Então, você tem que dar um nome para um bem, um direito e uma obrigação. Veículos é um bem, mercadoria para revenda, o caixa, o banco, tá? O cliente, o fornecedor. Então, isso é considerado
qualitativo, é o nome. Então, primeiro você tem que dar o nome. Mas qualquer nome, professor? Não. Na contabilidade existe o plano de contas. Eu acredito que alguns de vocês aí já ouviram falar sobre o plano de contas. Então, a gente basicamente vai estar passando para vocês. Na verdade, já está disponível o plano de contas, tá? Então, vocês podem acessar aí e verificar o que a gente está dizendo aí. Mas vai ter uma aula só explicando relacionado ao plano de contas, tá? Então, o plano de contas nada mais é do que o nome, tá? É o aspecto qualitativo. Mas agora a gente fala sobre o aspecto quantitativo. O que seria isso? Então, quantitativo vem de quantidade, pessoal, valor monetário. Um exemplo aqui, ó. Nós temos veículos 20 mil. Então, nós temos o qualitativo e o quantitativo, o valor do veículo. Caixa, 110 mil, banco, 18.124,16. Isso é o quantitativo, é o valor, tá? Qualitativo, quantitativo. E a união desses dois, o que a gente pode entender? Como conta, tá, pessoal? Tá aqui, ó. É o nome técnico utilizado para registrar os elementos, levando em consideração os aspectos qualitativo e quantitativo. Lembrando, pessoal, pode cair uma pergunta dessa, como a gente tem aí teorias que caem nas nossas avaliações, cai essas definições. O que é conta? É um nome, pessoal, que registra os elementos com aspecto qualitativo e quantitativo, só isso. Tá? Então, nós temos aqui o exemplo, caixa, 12 mil veículos, esse é o chamado a conta. Tá? Então, nós vamos ter exercícios, vamos trabalhar em cima disso, e aí vocês vão observar aí o que a gente está dizendo. Então, qualitativo, nome, quantitativo, valor, os dois juntos, conta, tá? Essa foi a aula 2, tá? E agora a aula 3 nós vamos falar sobre a definição de patrimônio. Pessoal, tranquilo? Tá conseguindo entender aí? Vocês estão entendendo? Tá difícil? Vocês podem falar, tá? Pode abrir o microfone, o chat aí, tranquilo? Então, vocês vão ver que as nossas aulas são mais resumidas. Então, vai ter exercício, vocês vão trabalhar em cima disso. Daqui a pouco a gente vai postar a primeira atividade que vocês vão fazer. Então, é tranquilo, bem tranquilo mesmo. Só não passa quem não quer. E o pior é que tem gente que, às vezes, acaba não fazendo, pessoal, reprovando nessa disciplina, né? Eu ministrei contabilidade básica, e teve gente que acabou não fazendo o correto que a gente passou e acabou reprovando, né? Então vai ter que fazer de novo. Contabilidade básica não tem mais esse ano, só o ano que vem, e vai ter que fazer presencial. Lembrando que a gente ministra aqui, a gente ministra em sala de aula com um tempo maior, né? Aí a gente passa na lousa, no quadro, que é mais resumido mesmo, porque já está pronto os slides, e aí a gente vai comentando alguns detalhes, beleza? Então vamos lá para a aula 3, né? Definições de patrimônio. Provavelmente, pessoal, a gente finaliza na aula 4. Não mais do que isso, não passo para a gente não acelerar demais também, tá? Mas basicamente vai ser aí até a aula 4, tá? Então vamos lá, vamos para a aula 3 agora, né? Deixa eu ver aqui se alguém está mandando alguma mensagem no WhatsApp, deixa eu ver aqui. Beleza, tranquilo. Então tá, temos aí alguns aqui perguntando se a conferência está rolando, né? Então, pessoal aí, fique atento, tá? Mas vai estar gravada, tá, pessoal? Mas que vocês acompanhem ao vivo, eu acredito que seja bem melhor. Se não puder, vocês podem assistir depois, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de definições de patrimônio, o que isso representa para a gente. Então a gente vai falar sobre o patrimônio, né? Então, quando se fala patrimônio, pensamos ser em tudo que a pessoa tem, ou seja, nas posses. Mas é claro que a gente esquece dos direitos e obrigações, tá? Nunca se esqueça, pessoal, quando se fala patrimônio em contabilidade, a gente fala nesses três elementos: bens, direitos e obrigações, tá? Então, com a evolução das relações comerciais, juntou-se o patrimônio também, os direitos e obrigações das pessoas, tá? Então, o patrimônio se classifica nesses três elementos. Mas o que são bens? São elementos que podem ser avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso, troca e venda, tá? É os bens que possuem uma utilidade, pessoal. São eles que satisfazem as necessidades dos seus
proprietária. Então, esse é o chamado bens. Na sequência, temos as classificações dos bens. Então, entre os bens permanentes, que são bens que possuem vida longa, tá? São aqueles adquiridos para ser utilizados na empresa, ou seja, não são destinados às vendas. Quais são os exemplos? Veículos, máquinas, ferramentas, ou seja, para utilização da empresa. Esse é o chamado de bens permanentes. E os bens de consumo são aqueles que serão consumidos a curto prazo, pessoal, geralmente dentro do próprio exercício em que foram adquiridos. Temos aí como exemplo material de expediente, material de limpeza e entre outros. Então, nunca se esqueça, bens permanentes são aqueles que possuem vida longa e os bens de consumo são aqueles que são consumidos a curto prazo. Bom, e os bens móveis? São aqueles bens suscetíveis de remoção sem dono em seu estado físico, de utilização. Exemplos, veículos, a gente pode transportar, animais, máquinas, móveis, equipamentos. Esses bens móveis, aqueles móveis de transportar, tá? Que não vai danificar o seu estado físico. E os bens imóveis? São aqueles bens que não podem ser deslocados do seu lugar. Por quê? Porque se for deslocado, existe um dano, né? Apesar, pessoal, que hoje nós temos aí casas que já pode ser transportado, né? Mas algum dano ali acontece, tá? Mas na contabilidade a gente trata aí como casa, terreno, edifício, reflorestamento, como bens imóveis, aqueles que não podem ser transportados, né? E quando são transportados, existe aí um dano físico, tá? E os bens corpóreos, chamados tangíveis, são bens que constituem, né, um corpo físico, pessoal, ou seja, eles possuem matéria e podem ser tocados. Exemplo que a gente já citou, carros, máquinas, mercadorias, a grande maioria dos bens. E os bens incorpóreos, intangíveis, o que são? Ao contrário dos tangíveis, né? São aqueles que não constituem matéria, tá? E não podem ser tocados, né? Um exemplo, nome comercial, benfeitoria, né? Imóvel de terceiros, fundo de comércio, marca, patente. Esses são os considerados bens intangíveis. Alguém já ouviu falar sobre fundo de comércio? O que representa fundo de comércio? Vamos ver se alguém aí já está por dentro. Eu acredito que eu falei, não sei se vai ter alguém aí que acompanhou as nossas aulas no semestre 2020/1, mas eu falei sobre fundo de comércio. O que vocês podem entender? Fundo de comércio. É o fundo do comércio lá atrás, será? Alguém pode dizer aí? Fundo de comércio. O que vocês me dizem aí sobre isso? Tiago, né? Depiné, o Alan. O que vocês dizem? O Sérgio. O que é o fundo de comércio? É um bem intangível. Desconhece, Depiné? Alguém mais? Nunca ouviu falar? Eu acredito que depois dessa vocês não vão esquecer mais. Até porque quando vocês tiverem um imóvel para vender, vocês vão lembrar do que eu estou dizendo, fundo de comércio, tá? Na contabilidade. Então, por isso que a contabilidade é muito importante. Quando você estuda, você se dedica, você aprende mesmo, tá? Pessoal, fundo de comércio. Fundo de comércio nada mais é do que um valor a mais no imóvel por ele estar numa boa localização. Um exemplo, vamos citar aqui o ditado popular. Não sei se vocês frequentam, mas eu acredito que vocês já ouviram falar. Vamos supor que o dono lá do ditado popular esteja vendendo aquele ponto comercial ali com tudo dentro, né? Mesas, cadeiras, frigobares, tudo. Vamos supor que o valor contábil custa lá 2 milhões, tá? Tudo. Só que aí o dono fala, não, vale 2 milhões, fiz aqui uma avaliação, 2 milhões, mas eu vou pedir 2 milhões e meio, tá? 2 milhões e 500 mil. Por quê, pessoal? Esses 500 mil é porque o imóvel dele, o comércio que ele está vendendo, está numa boa localização, tá? Então já tem um público, né? Está bem no centro da cidade, está bem locado, tá? Então, esses 500 mil, ele é considerado como fundo de comércio que vai lá na contabilidade. É um bem, né? Se torna um bem aí intangível, tá? Então, vocês podem, basicamente, futuramente, se forem vender um imóvel, dependendo da boa localização, vocês podem colocar aí como uma avaliação a mais o fundo de comércio. Tranquilo? Beleza?
Esse fundo de comércio eu falei porque os demais vocês já ouviram falar, né, pessoal? Nome comercial, tá? Uma benfeitoria, uma marca, uma patente, uma licença de uso de direitos autorais também, ele é classificado aí na contabilidade como bens incorpóreos, tá? Como o uso da marca também, né? Como a gente tem aí as franquias, então a gente coloca como os bens intangíveis, tá? Continuando, pessoal. Então a gente falou de bens, agora a gente fala de direitos. Depois nós vamos falar sobre obrigações. Direitos. O que vocês entendem por direitos? Direitos, pessoal, na contabilidade representa o quê? Que os bens que estão em poder de terceiros, né? São aqueles bens que estão em poder de terceiros são da empresa, ou são de vocês. Ou seja, são aqueles elementos que são meus, que estão em poder de terceiros, tá? Geralmente, pessoal, a gente vai explicar mais detalhado, mas geralmente esses direitos, eles aparecem na contabilidade com a expressão a receber, a compensar, a recuperar, a acreditar, entre outros, tá? Então, quando eu falo duplicatas a receber, é quando eu vendi algo para alguém que alguém ainda não me pagou. Então, aquele bem que eu vendi, aquela mercadoria para alguém, ainda é minha, até que essa pessoa pague todo o valor. Ele pagando, eu zero esse direito que eu teria com bens, né, que estaria em terceiros. Tá? Então, na contabilidade, vocês vão ver, plano de conta, a gente vai explicar, tem tudo esses detalhes. Então, se eu tenho um computador, eu vendi a prazo, então é um direito, na contabilidade entra como direito de receber. Recebi e zerou, aí outra pessoa que comprou se torna realmente o proprietário, tá? Então nós vamos ter aí impostos a compensar, impostos a recuperar. São impostos que a empresa pagou, um exemplo a mais, que está na mão do governo, mas que aquele valor é da empresa. Então a empresa tem o direito de recuperar, tá? Temos aí os exemplos, né? Ó, contribuições a receber, títulos a receber, tá? Temos aí a questão das duplicadas a receber, que é o mais comum, tá? Na contabilidade, pessoal, vocês vão ver clientes, tá? Lá no ativo. Clientes, o que representa clientes? Nada mais do que duplicatas a receber. Então, alguns exercícios eu coloco duplicatas a receber ou clientes. Clientes é quando eu vendi e ele não me pagou. Eu vendi a prazo. Então, você joga o valor que ele está te devendo na conta clientes, tá? Então, resumindo, direitos são bens ou seu equivalente em recursos financeiros de propriedade da empresa que se encontram na mão de terceiros, ok? Então, nós temos aí mais um exemplo que a gente já falou sobre a questão dos impostos, contas a receber, entre outros. Aqui, ó, tá? E lembrando que esse slide está aí no portal Cigado. Depois, se vocês quiserem dar uma lida também, tá? Mas aqui a gente já vai explanando tudo. Se tiver uma dúvida, só volta lá e verifica. Então, duplicar receber, clientes, ele já levou a mercadoria e está devendo, tá? Impostos a recuperar, eu tenho um crédito tributário junto ao fisco, ou seja, ao governo. É um direito, tá? Então, a gente vai conhecer sobre esses dois elementos no ativo. Então, bens e direitos faz parte do ativo, tá? E depois a gente vai falar sobre as obrigações que entra aí no passivo. Então, o ativo, o que é o ativo? Representa os valores positivos do patrimônio, bens e direitos, tá? É onde estão aplicados os recursos da empresa. Então, toda aplicação que você faz na empresa, ela se torna um bem ou um direito, tá? E vai lá no ativo, tá? Nunca, pessoal, bens e direitos vai no passivo, tá? Lembre-se disso. Quando eu falo bens e direitos, vocês vão ter exercícios para vocês classificarem. Então, quando eu falo bens e direitos, sempre vão ser positivos e ativo, tá? Bens, positivo, ativo. Direitos, positivo, ativo. Então, são as aplicações de recursos da empresa, tá? E para ser ativo, é necessário que tenha, né, que qualquer item preencha-se 4 requisitos. Quais são eles? Constituir um bem ou direito, ser de propriedade, posse ou controle de longo prazo da empresa, ser mensurável monetariamente, ou seja, avaliado, e trazer benefícios presentes ou futuros para a empresa. Então, ele é constituído como ativo, tá? Temos agora as obrigações. Então, a gente falou de bens, direitos, agora as obrigações. Obrigações, pessoal, é o contrário de direitos, tá? É algo que está na empresa que é de posse de terceiros, tá? É a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas. Então, são bens de propriedade de terceiro que estão no poder da empresa. Então, quando eu falo direito, né, é quando um bem meu está na mão de terceiros, e quando a gente fala de obrigação, é quando o bem de alguém está em poder da empresa, ou seja, está em meu poder, tá?
Nesse caso, são dívidas contraídas em virtude de despesas, entre outros. Então, temos aí uma obrigação, uma dívida que poderá ser paga imediatamente ou a prazo, tá? Então, as obrigações na contabilidade recebem esse nome técnico de exigível. Tranquilo? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta ou não. Tranquilo? Até agora não, né? Acredito que qualquer coisa vocês podem interromper aí, tá? Quem tiver microfone pode falar, porque na minha tela aqui, às vezes, eu saio do portal SIGA porque não aparece, tá? Eu não consigo passando os slides. Então, às vezes, eu tenho que sair e rolando aqui, só aparece interromper compartilhamento, tá? Tranquilo, pessoal? Então, direito, bens é o quê? Né? O que é um direito? O que são as obrigações? Então, tudo isso faz parte aí do balanço patrimonial, do ativo e passivo, tá? Então, pessoal, quando uma empresa ela compra uma mercadoria a prazo, ela passa a ter o quê? Uma obrigação de pagar o valor da compra. Então, aquela compra que eu comprei a prazo ainda não é minha. A gente pode considerar minha, né? Mas na contabilidade ainda não é. Ela é considerada uma obrigação porque eu não paguei, tá? Geralmente, pessoal, essas obrigações ela aparece acompanhada por essa expressão: a pagar, a recolher, tá? A liquidar, tá? Um exemplo aqui, ó, salários a pagar, impostos a recolher. Pessoal, recolher é a mesma coisa que a pagar, tá? Então, na contabilidade, imposto sempre é tratado como a recolher. Na contabilidade, vocês vão ver que fornecedor não tem nada na frente, mas fornecedor sempre vai ser uma obrigação, tá bom? Então, salários a pagar, impostos a recolher e fornecedor, ele faz parte de obrigação. Então, fornecedor é quando um fornecedor me vende algo que eu estou devendo ele a prazo, né? Quando ele vende à vista, eu não crio essa conta fornecedor. Então, sai dinheiro do caixa e paga algum produto para o estoque. Mas quando eu pago a prazo, vem fornecedor, tá? Então, veremos mais adiante o que seria o patrimônio líquido. Pessoal, resumindo, patrimônio líquido é o ativo, né, menos o passivo circulante, mais o passivo não circulante, tá? Mas o que quer dizer o patrimônio líquido? É o chamado capital próprio, tá? Então, nesse espaço fica o quê? Registrado o capital investido na empresa, chamado capital social. Alguém sabe me dizer o que seria capital social? Já ouviu falar? Capital a gente fala sobre dinheiro, né? Mas e o capital social? Alguns de vocês aí sabem? Pode me dizer o que seria? Capital social. Vamos ver se alguém está afiado, já ouviu falar sobre isso, né? Vamos lá, se o Depné vai, né? Isso, exatamente, né? O Thiago acertou, é o valor investido na abertura da empresa. Então, toda vez quando eu vou abrir uma empresa, pessoal, quando vocês forem abrir a empresa de vocês, vocês vão ter que determinar um valor de capital social. É o valor que vocês iniciam as atividades. Esse valor é onde você vai depositar no caixa, pode ser em dinheiro, ou pode ser no banco, tá? Então, o crédito vai ser capital social e o débito vai ser caixa ou banco. Então, toda vez, se vocês pegarem um contrato social, vocês vão ver lá as cotas, né? É o início, a abertura da empresa, o quanto vocês vão disponibilizar para a compra de máquinas, equipamentos, enfim, a abertura da empresa. Vamos lá, continuando. Está quase finalizando essa aula, né? Então, pessoal, esse patrimônio líquido nada mais é do que a diferença entre os valores positivos, bens mais direito, menos os valores negativos, que seriam as obrigações, tá? Ó, capital social, reserva de capital, reserva legal, prejuízos acumulados, ela é classificada em patrimônio líquido. Professor, mas como que eu sei que é classificado aí? Existe o plano de contas. Então, para vocês fazerem a atividade que eu postei aí, antes da gente finalizar a aula, eu vou explicar para vocês o que é para fazer. Mas antes de finalizar, vocês vão ver que a gente tem que olhar no plano de contas. De cara assim, vocês não vão saber classificar as contas, mas posteriormente vocês vão ver que é tranquilo. Vocês acabam assimilando e às vezes decorando, às vezes aprendendo sobre essa classificação, tá? Então, essas são as contas que entram no patrimônio líquido, tá? Aqui, pessoal, nós temos essa figura que trata sobre a questão do resumo do patrimônio. Então, na hora que vocês forem classificar, não deixe de olhar os slides anteriores, tá? Que a gente sempre passa bem resumido. Patrimônio, ele é constituído por bens, direitos e obrigações. Bens mais direitos são elementos positivos e obrigações são elementos negativos. Patrimônio líquido é a diferença entre os valores positivos e negativos, tá? Então tá aqui, ó, PL, patrimônio líquido, são bens mais direitos menos as obrigações.
obrigações, tá? Então, o patrimônio líquido, pessoal, ele está representado no lado do passivo, para ver o quê? Um equilíbrio, tá? Por isso que existe o nome de balanço patrimonial. Então, justifica-se do mesmo estar do lado do passivo, tá? Então, por se tratar de uma dívida da empresa com seus sócios ou acionistas, tá? Então, no caso do fechamento da empresa, é o montante que deverá ser pago ao sócio, ou seja, está tudo ali, né, creditado os valores que os sócios fizeram aplicação na empresa. Então, tem essa figura aqui que a gente passa para vocês, ativo, bens e direitos, ó. No balanço, vocês vão ver que nós vamos ter a separação desse lado esquerdo, o ativo, do lado direito, o passivo, tá? Por isso, sempre o total do ativo será exatamente igual ao total do passivo. Então, nos balanços, pessoal, futuramente vocês vão fazer o fechamento de um balanço patrimonial. Então, vocês vão ter as contas, classificar ela. O total aqui do ativo, ele vai ser igual ao total do passivo. Por quê? Porque o passivo é a origem de recursos. Então, toda vez que você faz um lançamento, no mínimo tem que ter um débito e crédito. Então, nós temos aqui o crédito, a origem, que vai para aplicação de recursos. Então, por isso que o ativo ele vai ser igual ao total do passivo. Tá? Então, o crédito e o débito. Creditou, debitou. Sempre o crédito e débito. É o chamado método das partidas dobradas. Porque senão aí não fecha, né? Então, se vocês olharem aí na internet, né, um balanço aí patrimonial de uma empresa SA, vocês vão ver que o total do ativo é igual ao do passivo, porque origem e aplicação de recursos, tá? Mais uma figura, representação, tá aqui, ó. Essa aqui já é a representação do patrimônio, mas a gente pode classificar já como uma ilustração do balanço, tá? Então, aqui fica todos os valores positivos e aqui todos os valores negativos, tá? Das obrigações, tranquilo? Então, os valores negativos é as obrigações aqui. E aí nós temos mais o patrimônio líquido. Tá aqui, pessoal, ó, bem detalhado para vocês. Então, origem ou fonte de recurso, está do lado do passivo. Aqui a gente pode dizer que é capital de terceiros e aqui é capital próprio, tá? Capital próprio é onde você iniciou o capital social para investir aqui, ó, bens ou direitos. Então aqui é capital próprio, patrimônio líquido, e aqui é as obrigações e exigibilidades, chamada capital de terceiros, tá? Ó, aplicação de recurso, onde foi investido o dinheiro. Então todo o dinheiro que entra na empresa, ó, vai para o lado do ativo, né? É uma aplicação de recurso, tranquilo? Beleza? E aqui temos mais uma figura, tá aqui, ó, mais detalhado, bens e direitos, aplicação de recursos. Passivo é composto por obrigações, capital de terceiro exigível, patrimônio líquido, capital próprio do sócio ou acionista, chamado origem ou fonte de recurso. É da onde eu tiro o dinheiro, né? Então, basicamente, seria essa questão da origem e a aplicação. Tranquilo? Pessoal, aqui, ó, aqui começa os exercícios, né? Aqui começam os exercícios, basicamente a gente passa para vocês, é uma parte aí bem legal, onde vocês vão classificar, tá? Bens, direitos, obrigações, positivo ou negativo, ativo ou passivo. Então, lembre-se, todo bens e direitos é positivo ativo. Todas as obrigações é negativo e passivo. Então, se vocês aprenderem, né, o que é uma obrigação, automaticamente na sequência é negativo e passivo, tá? Então, nós temos aqui algumas contas, vocês vão fazer isso aqui basicamente para me entregar até segunda-feira, tá? Às 23h59. Então, o prazo que a gente vai passar para vocês é uma semana, pessoal. Por quê? Porque a gente não vai ter muito tempo, tá? Vocês podem ver, como a gente já falou no início, são 6 semanas, passa muito rápido, tá? Então, a gente teve aula, já passa uma atividade para vocês entregar na outra, até na outra segunda-feira, tá? Um exemplo aqui, ó, clientes. Cliente, pessoal, é quase, a gente pode considerar como duplicados a receber. Então, nós temos aqui, ó, clientes é um direito, tá? Por quê? Porque eu vendi para um determinado cliente que ele não me pagou. Então, essa conta é como se fosse uma venda a prazo, tá? É um direito positivo ativo. Caixa é o quê? É um bem, tá? Positivo ativo. Empréstimos bancários, tá? O que seria? Eu peguei empréstimos bancários, então se tornou uma obrigação, tá? Vocês podem observar, pessoal, que às vezes aqui, ó, o empréstimo bancário a pagar não vem na frente, mas quando eu falo empréstimos bancários é que eu peguei, tá bom? Então se torna obrigação, negativo, passivo, tá? Temos aqui, vamos pegar outra aqui, simples a recolher. Lembra que eu falei? A recolher é a mesma coisa que
a pagar, simples a pagar, tá? É o chamado simples nacional, né? Simples a pagar é uma obrigação que eu tenho que pagar, negativo passivo, tá? E os demais eu vou deixar vocês, só vou falar isso aqui, ó, computador. O que é um computador? Lembre-se, computador da empresa é uma aplicação de recursos, é um bem, né? É um bem, por quê? Não é um direito. Eu não, vamos dizer assim, não é algo que eu vendi para alguém. Aquele computador está na empresa, é um bem, faz parte do, né, patrimônio da empresa, um bem, computador. Então, é um bem positivo ativo, tá? Basicamente, a intenção é essa, de vocês trabalharem em cima, né, dessa classificação para vocês entenderem. Mas a gente só vai entender fazendo, tá? A diferença aqui, ó, banca conta corrente, pessoal. Banco conta corrente. É um bem ou um direito? Vamos ver se alguém vai responder essa aqui. E daí a gente passa mais adiante, a gente finaliza essa aula e aí já vou para a aula 4, tá? Banco conta corrente. O que vocês acham que é? Um bem, um direito ou uma obrigação? Vamos ver aí se alguém consegue. Tomara que sim, né? É uma obrigação. Alan falou que é obrigação. Tiago, um bem. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos leiloar, né? Depiné é um direito, é isso mesmo, tá? Ah, tá, o Depiné ficou com dúvida ainda, né? Direito? Pessoal, é um direito. Por quê? Alguém pode me dizer? Por que é um direito? Não é um bem e nem é uma obrigação, pessoal. Banco, conta corrente, a gente vai entender que é dinheiro, né? Por que se torna um direito e não um bem? Diferente de caixa, tá? Caixa é um bem que a empresa tem porque está no poder, né? Tá ali no caixa dela, tá em poder dela mesmo. Porque banco, pessoal, é quando o seu dinheiro está na mão de terceiros. Exato, né? Nesse caso, não está disponível na empresa, mas está disponível no banco. É quando o meu dinheiro está lá no banco. Então, um bem meu está na mão de terceiros, que é o banco, tá? Por isso que se torna o direito. Tranquilo? Entendido? Então, se o meu dinheiro está na mão de terceiros, eu tenho um direito. É classificado como direito. Por quê? Porque eu tenho o direito de receber de volta. A contabilidade tem dessas coisas, tá? E os demais aqui vocês vão classificar, tá? Nas dúvidas a gente vai tirando aí, basicamente, algumas dúvidas, né? Nas dúvidas que vocês tiverem, a gente vai auxiliando vocês, tá? Então, essa lista aqui já está na atividade 2. Antes da gente encerrar a aula, a gente vai estar mostrando para vocês, explicando o detalhe, e aí é com vocês, tranquilo? Pessoal, então, isso é definições de patrimônio que a gente passou. É uma aula tranquila, não é difícil, tá? Mas que vocês, peço que dessem uma lida aí novamente, caso vocês não entenderem, tá? Mas eu acredito que ficou bem claro, né, sobre essas definições. Aula 4, para a gente encerrar a aula de hoje, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, é uma aula resumida, não vou adiantar muito, até porque vocês vão ter dúvida, e aí a gente vai basicamente corrigir os exercícios depois que vocês entregarem, tá? Vai ser pelo portal Cigar também, vai ter a abinha lá, vocês fazem, vão baixar, vão fazer e anexar novamente, tá? Acredito que vocês fizeram o semestre passado. Então, na aula 4 agora, nós vamos falar sobre os elementos de resultado e sua influência no patrimônio, tá? Tranquilo? Estão conseguindo compreender, pessoal? Tá muito rápido, difícil? Tá bem tranquilo, né? Vamos lá então. Vamos para aula 4 e aí a gente vai mostrar o exercício que é para vocês fazerem e aí a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Para não ficar tão corrida, é o que eu planejei para hoje, tá? Então vamos lá. Vamos começar aí mais uma aula, tá? Vamos falar sobre os elementos de resultado e sua influência. Deixa eu compartilhar aqui essa tela. Eu acredito que agora vocês estão tendo acesso aí na tela, né? Contabilidade de custos, elementos de resultado e sua influência no patrimônio. Lembrando que todas as aulas que a gente está postando aqui explicando está no portal Siga A. Vocês podem ver lá as datas, tá? Então, pessoal, não adianta, não precisa vocês acelerar, olhar todos aqueles vídeos, as nossas aulas, vai por semana mesmo, tá? Tenta controlar esse tempo, até porque vocês vão ter outras disciplinas. Então,
no decorrer das aulas que a gente vai explicando, a gente vai passando a atividade. A gente já tinha que ter no plano de curso aí as aulas já postadas, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de elementos de resultado. Antes eu quero dizer que os elementos, né, que a gente fala, os elementos de contas patrimoniais, pessoal, quando se fala contas patrimoniais, são os bens, direitos e obrigações, tá? Quando eu falo elementos de resultado, são receitas e despesas. Para que serve, será, né? Despesas e receita. Então, essa aula, ela é importantíssima porque é o resultado, né, que todas as empresas têm por objetivo. Quais seriam? O lucro, né? Nenhuma empresa vai aí abrir as portas para ter prejuízo, tá? Apesar que algumas acabam diminuindo o seu lucro para pagar menos imposto, mas jamais ter prejuízo, tá bom? Então, pessoal, essa aula a gente vai falar um pouquinho aí sobre como que funciona, né, essas contas de resultado e como afeta o patrimônio. Então, durante o exercício fiscal, tá, o patrimônio ele pode aumentar ou diminuir, dependendo aí da movimentação.